Jesus. O Senhor é lindo, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho não, no livro de Êxodo, no capítulo 13. Eu tenho assim um hábito de dar umas pedaladinhas de bicicleta com os meninos, né? Eu, o Isaac, o Davi, minha esposa também. E esses dias eu estava andando e existe um programinha, né? Um aplicativo de celular que chama Strava. E ele te dá muitas informações ali, né? Legal, que tem muitas pessoas que pedalam também, eu sei disso, né? Acho que a Alessandra, a Érica, tem vários aqui, pessoas que eu sei que estão pedalando por isso, faz bem. Pastor José pedala de vez em quando, né, pastor? Pastora Eva. Parado. Pneu da bicicleta está liso, né, pastor? Pedalou muito, agora alisou o pneu. Então, assim, o Senhor me trouxe uma seguinte informação através disso. O aplicativo, é engraçado, quando a gente vai sair, a primeira pergunta que, principalmente o Davi me faz é o seguinte: qual é o nosso caminho hoje? Ele fica preocupado de saber se vai andar muito ou pouco, né? Entendeu? Então, assim, um gosta de mais, o outro gosta de menos. Então, ele concordando que gosta de menos. Então é interessante, isso me trouxe à memória o seguinte, gente, por que o filho pergunta para o pai o caminho, né? E isso me levou para outra situação, que é a nossa vida diante do nosso Senhor, do nosso Pai. Será que nós estamos perguntando para o Senhor, antes de nós darmos um passo, qual é o caminho? Interessante, né? Muitas vezes nós andamos e não paramos para pensar qual é o caminho, e nós vamos andando, não é assim? Nós vamos andando, e aí chega um determinado momento que parece que o caminho fica confuso, e aí nós não sabemos que direção tomar. Parece que abre várias rotas diante de nós. Ou se não tinha rotas, nós começamos a pensar, ou alguém vem e fala, não, é melhor para cá, não é melhor para lá, não, acho que você não deve fazer isso, não, eu acho que você tem que fazer isso. E isso nós vamos seguindo a nossa vida e o tempo vai passando. E muitas vezes nós não paramos para pensar em detalhes que o Senhor tem para nós. E como diz Coralina, que o mais importante da nossa vida não é o ponto de largada, não é o início, mas é o caminho, é a nossa caminhada. É aquilo que vai definir para nós aonde nós queremos chegar. Para mim chegar em algum lugar, eu preciso de passar por um caminho. Eu preciso fazer uma caminhada, não é isso? E a caminhada, ela depende de mim, pessoalmente, a caminhada. Da minha disposição, do meu físico, do meu tempo, daquilo que eu quero me empenhar, daquilo que eu quero me esforçar. A Amanda e o Holmes de vez em quando esforçam muito ali no pé na trilha, né? Lá tem que esforçar bastante, que senão não rende e não cumpre a etapa. Agora o caminho depende daquilo que nós escolhemos, sim ou não? O caminho eu escolho. O Senhor nos deu essa permissão de escolher um caminho. Então, quando nós vamos andar de bike, você liga o seu Strava lá, você escolhe uma rota, você escolheu aquele caminho, e pode ser que por alguma situação ou outra, você precise mudar de caminho. Talvez surja uma emergência, né? Surja uma situação, o seu telefone toca, numa rota que há linha, recepção de linha ainda, né?
que perto de Morrinhos tem muitas rotas, que o telefone funciona, e você talvez precisa mudar a sua rota e voltar para trás. E nós temos como escolher esse caminho. Mas o Senhor Jesus um dia disse assim: eu sou o caminho. Então nós temos direito de escolher, amém? Eu e você podemos escolher. Só que Jesus declarou para mim e para você, com a própria palavra dele, dizendo que eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É assim que ele disse? Então ele deixou muito claro para mim e para você que existe um caminho. Mas eu posso escolher os caminhos. Mas o próprio Senhor disse para mim e para você que Ele é o caminho. Meus irmãos, o Senhor cuida de nós, sim ou não? Nós declaramos aqui: meus inimigos cairão. É isso? Nosso Deus é mais forte. É isso? Então nós temos um Deus que é forte. Nós temos um Deus que derruba os nossos inimigos. Meus irmãos, nós temos um Deus que se nós acreditarmos no caminho que Ele traçou para mim e para você, com toda certeza nós alcançaremos o nosso lugar em Deus. De vez em quando você vai em Goiânia, amém? Eu vou também. E de vez em quando, só de vez em quando, tá? Eu sou meio teimoso, amém? Só de vez em quando, tá? Sou meio teimoso, de vez em quando. Você entendeu, né? Irmãos, você teimar hoje com GPS, você perde tempo. Sim ou não? Na maioria das vezes. Mas irmão, quem anda numa grande cidade hoje, por mais que você conheça o caminho que você passa, normalmente você está com o GPS ligado. Você pode observar, se você tem o hábito de andar em Goiânia, que hoje está um trânsito difícil, e por sinal, né, uma das cidades mais cogitadas, né, nos últimos tempos, para se morar, para constituir alguma riqueza. Nosso centro aqui está cada vez mais visualizado pelas outras pessoas de outros estados. E você lembra de Goiânia, poucos anos atrás, 5, 7 anos atrás, era até fácil de andar lá, não era complicado, hoje está difícil. Então, por mais que você conheça a rota que você quer ir, você normalmente liga o GPS. Por quê? Porque pode ter uma interditação, pode ter um trânsito ali impedido, não é? Pode haver uma construção de uma ponte, de um novo viaduto que está mudando o trânsito todos os dias, se adequando. Pode ter tido um acidente. Às vezes está chovendo, teve um alagamento. Então, o GPS ele te dá a rota mais rápida. Não é a mais curta. Nem sempre é a mais curta. Normalmente é a mais segura. Então o GPS, através de uma leitura do satélite, ele transmite para você aquilo que é mais provável, aquilo que talvez é melhor para você. E de vez em quando você teima com ele, pode dar certo e pode não dar certo, amém? O que eu quero dizer com isso? Quando nós temamos por um caminho nosso, e talvez deixamos o caminho do Senhor, meu irmão, isso pode dar certo, e isso pode não dar certo. E eu diria para você que na maioria das vezes vai dar certo segundo a sua visão, segundo o seu foco, mas não vai dar certo segundo o foco celestial de Deus. Êxodo no capítulo 13, no versículo 17, diz assim, ó: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra,
talvez se arrependam e voltem para o Egito. No 18 diz assim: assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Aleluia. Meu irmão, esse texto ele fala muito comigo. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando: Senhor, por quê? Havia um caminho provável, havia uma rota praticamente traçada para aquele povo ir. Era rápido, era fácil, era só lutar contra os filisteus, vencer os filisteus e alcançar a terra prometida. Não havia muita dúvida para o povo de Deus passar por aquele caminho. Mas diz a palavra que o Senhor falou assim: olha, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Ou seja, Deus sabia profundamente naquele povo, conhecendo o nosso coração, que se aquele povo defrontasse com alguma coisa difícil, muito provavelmente eles voltariam para onde? Fala assim comigo: para a escravidão. Irmão, Egito significa mundo. Mundo para nós cristãos, filhos de Deus, significa escravidão, cativeiro. Meu irmão, nós estamos dentro de um cativeiro. Sabe, um mundo que todos os dias nos traz uma condição para mudar a nossa rota. Nos traz algo novo, interessante, bonito, agradável, para nos tirar do caminho. É interessante como Deus nos conhecendo, irmão, o Senhor conhecendo o povo dele. Ele fala: olha, eu não vou colocar esse povo meu nessa rota. Essa rota é a mais provável. Porque o Senhor sabe que nós trabalhamos no campo da lógica e da razão. Nós, seres humanos, temos a razão, nós temos a lógica, nós temos a matemática, nós temos a filosofia, a psicologia, nós temos um monte de coisa que nos faz o quê? Sermos o quê? Pensantes, para escolher o que é melhor, o que não é melhor. Meu irmão, nós temos que escolher sim, segundo aquilo que está conforme o Senhor traçou para nós, segundo aquilo que a palavra tem para mim, coisas sólidas, para mim poder caminhar. Porque se eu não buscar esse livro para me orientar, com certeza nós vamos nos deparar com uma situação e provavelmente nós vamos dar o quê? Uma volta e voltar para aquilo que nos traz a escravidão. Meus irmãos, o povo de Deus vivia no Egito, lá faltava alguma coisa para eles? Fala assim: faltava liberdade. Eles tinham uma falsa liberdade. Eles tinham um limite imposto por um faraó. O faraó não deixava faltar comida, casa, moradia, trabalho. Meu irmão, havia para aquele povo um lugar para eles continuarem. Porém, escravos. Mas diz a palavra que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, por mais que nós estejamos dentro de um cativeiro, nós somos livres em Cristo Jesus. Meu irmão, a condição onde eu estou, ela não pode dominar o meu caminho. Deus é tão clássico e a Bíblia é tão clara, que ela fala que aquele caminho que aquele povo foi, havia o quê? Um mar vermelho. E agora? Ué, o caminho já era uma rota que Deus traçou. E logo à frente havia o quê? Uma barreira. Como que você vai atravessar o mar? Como que aquela multidão de pessoas que saíram do Egito
iriam atravessar o mar. Irmão, por que aquela viúva de Sarepta, diante do profeta Elias, entregou para um profeta o último bocado de farinha que ela tinha e a última porção de azeite que ela tinha? Por que ela entregou para um profeta? Fala assim comigo: pela fé. Porque ela acreditava numa palavra. Porque ela creu que aquele homem poderia realmente fazer algo por ela através do Senhor. Fé. Irmão, a nossa rota, o nosso caminho no Senhor precisa ser um caminho traçado na fé. Agora, a fé, não tem como eu olhar para a fé, caminhar na fé, olhando para a razão, olhando para a lógica, porque o caminho de Deus parece que é sem lógica. Sim ou não? Aqui, não é? Deus prepara um caminho diferente, e Ele fala que lá na frente havia um mar. Ou seja, aquele povo ia chegar no mar e ia fazer o quê? Deus sabia o que Ele ia fazer. Irmão, Deus sempre sabe o que faz comigo e com você. Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Sabe, a Bíblia fala lá que aquela viúva nunca mais faltou na casa dela azeite. Nunca mais faltou o quê? Farinha. Ou seja, nunca mais faltou o quê? Provisão, porque ela acreditou, ela creu. Meu irmão, nós estamos num mundo que oferece muitas coisas boas. Glória a Deus por isso, meus irmãos, nós temos coisas boas. Graças a Deus, porque o Senhor nos confiou coisas maravilhosas. Mas eu falo para você que existem coisas melhores. Eu falo para você que existem coisas infinitamente melhores. Agora eu preciso caminhar nessa rota. Sabe, eu preciso entender que o caminho de Deus não é esse caminho mais curto e nem o mais lógico. E eu digo para você, meu irmão, que não é o caminho mais fácil. Não é. Ele se torna fácil. Se torna fácil. Se eu souber que o Senhor está carregando a carga por mim. Se pela fé eu acreditar, meus irmãos, que tudo aquilo que está ao meu derredor, tudo aquilo que eu estou passando, toda tribulação, toda dificuldade, todo problema, irmãos, ele se torna mais fácil eu acreditar que o Senhor, Ele vai fazer algo por mim. Quinta-feira a Doris deu um desesperinho, né, Doris? Só um desespero pequenininho com a Alice. Foi fácil não. A Mariana está derretendo, não pode nem falar, né, Mariana? Irmão, há momentos que nós perdemos o chão. Há desafios, meus irmãos, que saem do nosso controle. Sabe, não é que nós não queremos, não é isso não. Às vezes nós queremos a coisa certa, nós queremos nosso filho no caminho certo. Nós queremos as coisas acontecerem do nosso jeito, assim, sabe? Pensando, não, o Senhor realmente está fazendo algo. Mas muitas coisas, às vezes, meu irmão, não acontecem do nosso jeito. Mas Deus está cuidando. Deus sabe do propósito. Deus sabe o que Ele deseja de mim, qual vai ser a minha, como se diz, a minha perseverança, a minha fé, aquilo que eu estou disposto a continuar lutando. Porque se o caminho não vai ser o mais curto, talvez não é o mais curto, provavelmente não vai ser o mais curto, mas ele vai ser o caminho que me leva para o lugar que eu quero, o que eu desejo, o que o Senhor tem para mim. Porque às vezes eu quero, mas o Senhor não tem. Eu preciso compreender isso também.
Às vezes eu quero algo, mas aquilo lá não é, o Senhor não me deu aquilo. Então eu preciso caminhar numa fé, acreditando que o Senhor vai ter algo melhor do que aquilo que eu quero. Meu irmão, com certeza, se esse povo aqui se deparasse com a primeira luta, eles voltariam para o Egito. Meu irmão, nós somos assim, olha, nós estamos lutando. Dependendo do tamanho da luta, na maioria das vezes a gente quer sair da brincadeira. Parece brincadeira, tem hora. Meu irmão, parece que a luta é tão grande, que igual eu falei, parece que ela é ilógica. Essa palavra existe? Existe, né? Existe. Por quê? Porque Deus não trabalha na lógica. A Bíblia mesmo fala para mim e para você, que as coisas de Deus é loucura para os homens. Meu irmão, Deus não vai te dar o caminho mais perto, Ele não vai te dar o mais fácil, Ele não vai te dar o caminho mais cômodo. Mas com certeza Ele vai te dar o caminho. O caminho de volta para a sua casa. Irmão, o caminho que vai nos levar para um lugar eterno. Meus irmãos, um caminho onde nós vamos ver coisas que olho nenhum viu. E eu só posso andar nesse caminho pela fé. E aí, meu irmão, entra a questão de Deus. Porque o caminho de Deus não é o caminho do homem. Ele fala para mim e para você, não precisa abrir, eu só vou ler. Isaías 55, no versículo 9, ele diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os seus. Não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos. Isaías 55, 10, ela fala assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará que o desejo e atingirá o propósito pela qual eu enviei ela. Meu irmão, não tem uma palavra de Deus que não tem um propósito. Não existe, meu irmão, algo de Deus que não vai nos levar para um lugar seguro. Agora, para mim andar nesse caminho, meu irmão, eu preciso entender que Deus trabalha no campo da fé, no campo da obediência. Deus trabalha no campo da certeza. Deus deixa a lógica pela fé. Deus deixa várias rotas por uma única rota, que é a rota da certeza. Porque Jesus é o caminho, Ele é a certeza. O caminho da dúvida, para acreditar, para obedecer que eu tenho uma palavra, eu tenho esse livro. Deus não quer saber se eu tenho um caminho longo. Ele quer saber se eu tenho fé suficiente para chegar na linha de chegada. Então, para Deus não importa para mim o início, o que importa é a minha caminhada para voltar para a minha origem. Deus não quer saber, meu irmão, se no meio do caminho, o caminho é desgastante, se tem muita subida, muita descida. Deus não quer saber se o caminho é deserto,
se falta água no meio do caminho. Mas Deus quer saber se o seu povo olha para a nuvem que acompanhava aquele povo todos os dias, durante o dia. E Deus quer saber se aquele povo olhava para aquela coluna de fogo que acompanhava aquele povo todas as noites. Irmão, era a presença de Deus maravilhosa, zelosa sobre aquele povo. De dia era 50 graus. A nuvem de Deus cobria aquele povo e aquele povo caminhava. Irmão, à noite, no deserto, a temperatura é 50 graus negativo. Você fica vivo lá? Fica não. Vai morrer geladinho. Morreu gela, né? Eu não conheço morto quente. Amém? Espiritualmente sim, né? Vamos deixar esse assunto para depois, amém? Morreu, gela. Mas Deus mandava a coluna de fogo todas as noites, para aquele povo permanecer pelo caminho. Meu irmão, diz a palavra que o sapato daquele povo não envelhecia, as suas roupas não acabava, meus irmãos, era 40 anos, uma caminhada longa. Mas Deus não estava preocupado com o tempo, Deus não estava preocupado com o cronos. Se é que Deus preocupa, né? Mas Deus queria saber se aquele povo tinha um caminho de fé, de permanecer diante das circunstâncias. O mar vermelho fechado, Deus diz para, o líder deles ali, Deus diz para Moisés: Moisés, diz para o meu povo que marche. E aquele povo fez o quê? Marchou, e o que aconteceu? O mar se abriu. Meu irmão, Deus abre o mar se for preciso. Meu irmão, se preciso for, Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe. Deus pega um bocado de farinha e, através da palavra de um homem, de um profeta, que acredita naquilo, Ele multiplica essa farinha para que ela nunca mais se acabe. Eu tenho certeza que você quer que Deus multiplique algo na sua vida para ela nunca mais acabar. Eu sei disso, porque eu também quero. Seja o que for, meu irmão, seja material, seja espiritual, Deus tem para dar. Agora Deus nos chama para um caminho chamado fé. O caminho pode ser longo. O caminho normalmente vai ser desgastante. Provavelmente você vai criar algumas rugas, perder alguns cabelos. Mas se você estiver com o Senhor, certamente, Ele diz: eu te abençoarei. Quero encerrar com você aqui, Hebreus capítulo 11. Irmão, quando Deus aponta um caminho, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quando Deus aponta um caminho, é porque Ele sabe, meu irmão, que por aquele caminho Ele vai dar provisão. Por aquele caminho Ele vai nos dar condições de vencer. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Se você ligar o GPS do seu carro,
ou do seu celular, né? Tem carro que não tem GPS, amém? Certo? Mas você tem um celular que com certeza tem GPS. Raramente, graças a Deus tem um GPS, né? E de repente você precisa ir para um lugar, meu irmão, que você não sabe o caminho. O GPS ele traça essa rota toda para você. Você não sabe o caminho. Uma vez, não tem muitos anos não, tá? Eu fazia faculdade no Rio de Janeiro. Na verdade fazia em Vassouras, né? Baixada Fluminense, Sul Fluminense. E eu fiz um estágio durante um ano num hospital no Rio de Janeiro chamado Souza Aguiar. De vez em quando a gente vai falar do Souza Aguiar ou do Miguel Couto, né? Essa semana vamos falar do Miguel Couto aí, de um bandido que foi baleado e morto lá, né? De um chefão. Então o Souza Aguiar era o SUS, assim, que chegava só coisa jóia. Naquela época não tinha GPS, amém? Naquela época os melhores celulares, quando saiu, eram aqueles, né? Da Nokia. Era ótimo, gente. Pensa no celular bom. Porque era top, era celular, ué. Você falava com alguém na estrada. Era móvel. Gente, isso era maravilhoso. Você falava com o povo só na sua casa, né? Tinha que saber que estava lá, com certeza, ou no orelhão, né? Aí de repente, meu irmão, vem um negócio que você começa a falar onde você está, liberdade, né? É bom ter liberdade, não é? Você conversa com a pessoa até em lugar que não precisa, né? Aí, teve um dia, aconteceu 2 vezes uma situação diferente, mas vou contar só essa. Eu ia para o Souza Aguiar, eu não conhecia muito bem, e Rio de Janeiro, na mesma hora que você está na área nobre, você está numa favela. E de repente, meu irmão, eu errei uma rodovia. Uma estrada eu peguei errado no trevo. No viaduto, e eu caí na entrada da favela, chamada Favela da Rocinha. Você já ouviu falar dela? Gente, olha que eu bati assim. Na época eu tinha um golzinho preto, desses gol quadrado. E ele tinha uma frase na lateral dele, escrito assim, ó, Ticundum. Você imagina, né, Dona Tereza? Você imagina o nível. Meu irmão, a hora que eu vi aquele negócio, eu falei, esse trem está errado, e agora o que eu faço? Meu irmão, parece que é tão complicado, que parece que nem caminho de volta tem. Não, parece que quanto mais você quer sair, mais você entra para lá dentro. Você sair, meu irmão, você tem que sair de maneira errada, senão você não sai não, você tem que fazer um gato lá e sair. Meu irmão, esse dia eu perdi até a vontade de voltar para o hospital. Meu irmão, então é assim, quando você não sabe a rota, você corre riscos. Agora, quando Deus traça a rota, meu irmão, o GPS traçou a rota, você pode ir, você vai chegar. Se Deus traçar uma rota, um caminho, meu irmão, vai, porque você vai chegar. E tem pessoas olhando para você para chegar também. Abraão, quando chamado, obedeceu. E a obediência de Abraão, hein? Olha só. Cadê? Onde só fala que ele ofereceu Isaac. Cadê? Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idades, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E no 9 fala assim, olha, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Meu irmão, aqui no texto ele fala que Abraão, pela fé, ele entregou Isaac em sacrifício.
Mas Deus falou que através de Isaac ele faria uma grande nação, sim ou não? Aí Abraão vai e mata o quê? O único filho, Isaac, ué. Ele oferece para Deus. Mas o ato de Abraão fazer aquele sacrifício, meus irmãos, espiritualmente, é como se ele tivesse pegado Isaac vivo e falando assim: olha, pela fé, eu creio numa geração que o Senhor me deu. Irmão, pela fé. Nós não vamos vencer pela lógica, nós não vamos vencer pela nossa razão. Por mais que em determinados momentos nós precisamos dela, mas nós vamos vencer pela fé, por uma palavra, acreditando que o Senhor está conosco. Acreditando que diante do nosso caminho, diante da nossa caminhada, por onde nós passarmos, algumas coisas acontecerão para nos tirar desse caminho. Mas você vai lembrar que você tem um Deus, que os seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. Não é assim? Hein, Peterson? Não é desse jeito? Nosso Deus é mais forte, não é isso? Tudo Ele pode. O que mais? Não há. Tudo Ele pode, não é assim? Nós temos um Deus que luta a nossa causa. Mas nós temos um Deus que está colhendo as nossas lágrimas. Você pode ter certeza disso. Deus não desperdiça lágrimas. Deus não perde tempo. Deus não tira o olhar dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Mas o que eu preciso é acreditar que esse Deus realmente tem para mim um caminho pronto, preparado, traçado. E tudo que eu preciso é caminhar pela fé nesse caminho. Davi um dia lutando, venceu. O exército do inimigo ficou o que mais? Fraco, certo? Que ele venceu. Parte do exército, aí sobrou parte do inimigo, e ele pensou, no outro dia, lutar de novo. Então, se eu venci um exército que era mais forte, agora tem um mais fraco, então eu posso o quê? Lutar de novo eu vou vencer, sim ou não? Mas diz a palavra que Davi consultou o Senhor. Irmão, nós devemos consultar o Senhor. Consulte o Senhor. Consulte o teu pai. Fale com Ele, relaciona com Ele. Sabe, não dê passos sem primeiro consultar o Senhor, espere nele. Eu poderia falar para você de muitos passos que eu dei na minha vida sem consultar o Senhor. Sabe o quanto é difícil você querer caminhar e esperar nesse que tem tudo pronto para você. Por isso que o nosso caminho com o Senhor não é o mais fácil. Mas não se preocupe, você tem um Deus que é mais forte. Não se preocupe, você tem um Deus que mesmo sendo abalado, você não vai parar o seu caminho, porque Deus vai te dar força suficiente para você caminhar. E se você não tiver força suficiente para caminhar, mas você estando com Ele, Ele te carrega no colo. Meu irmão, Ele é um Deus tão zeloso, tão cuidadoso, que se você perder as forças, mas estando com Ele, Ele te carrega no colo. Meus inimigos cairão, não é assim? É quase igual, ó.
Mas eu sei que Ele escuta. Eu sei que Ele escuta. Irmão, não vai ser fácil não. O seu GPS espiritual é difícil, mas o Senhor traça a rota. Fique de pé nessa noite, vamos adorar o Senhor. Só vamos entregar para Ele, meus irmãos. No meu celular eu posso escolher Google Maps, Waze, o que eu quiser. No Senhor também eu posso escolher, mas Jesus diz que tem um caminho. Fica nesse caminho. Fica nesse caminho, meu irmão. O Senhor tem o melhor. Quando estiver difícil, saiba que Deus está cuidando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adora Ele nessa noite. Vamos entregar para Ele. Deixa Ele cuidar. Confiando em nosso Deus. Declare isso, confie nele. E em seu eterno Isso, levanta a amor, voz para Ele. Declare isso para Ele. seremos abalados. É com Ele. Seremos abalados. É com Ele. Seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Em fé nós ficamos. Se exércitos se erguem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Declare isso, nós somos vencedores. Confiando em nosso Deus. É confiando nele. E em seu eterno amor. Há um eterno amor de Deus sobre nós. Abalados, não seremos abalados. Nós não vamos desistir do caminho. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus. Declare isso para Ele, confie nele. E em seu eterno Espere nele. não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quero fazer uma oração com você. Quero fazer uma oração. Segura aí. Confie nele. Levanta suas mãos assim, ó. As duas mãos, assim.
assim para você receber de Deus, amém? Porque Ele tem para dar. Irmão, Deus tem para dar tanto no espiritual quanto no natural. O que eu preciso é acreditar nele e trabalhar para isso. Deus dá, mas eu preciso também conquistar aquilo que Ele tem para mim. Então, se você precisa de algo material, Deus pode te dar. Se você precisa de alguém espiritual, Deus pode te dar. Se você precisa que alguém seja transformado pelo Espírito Santo, Deus pode fazer. Nessa noite eu quero orar com você pela fé. Sabe, acreditando que há um Deus que faz. Sabe, que há um Deus que transforma vidas, assim como nós estamos sendo transformados. Deus também pode transformar vidas que estão próximas de nós. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós oramos ao Senhor, nós levantamos a nossa voz ao Senhor. Sabemos que Tu és um Deus que dá. Meu Pai, o Senhor multiplicou o azeite da botija daquela viúva. Meu Pai, o Senhor multiplicou a farinha daquela panela. Então o Senhor também pode, ó Pai, multiplicar, ó Pai, aquilo que está sobre as nossas mãos. Seja bens materiais, seja coisas espirituais, sejam vidas. Meu Pai, coisas que nós estamos buscando, colocando na Tua presença. Nessa noite, Pai, nós oramos pelos olhos da fé. Acreditamos que o Senhor é Deus que pode nos dar. Pela fé, Pai, nós entregamos no Teu altar a nossa oração. Pela fé, Pai, nós acreditamos que Tu és Deus que pode fazer o melhor para nós. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e selamos com o Senhor, Pai, no Teu altar, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos e aquilo que nós tanto necessitamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Pode bater palma, nossos inimigos cairão. Meu irmão, seus inimigos cairão. Seu inimigo não vai ficar de pé, ele vai cair. Ele vai cair, declare isso. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Declare isso, declare isso. Jesus é grandioso. Ele é grandioso. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode, tudo Ele faz. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Declare isso, levanta sua voz. Adora esse Deus que pode todas as coisas. Confie nele. Acredite nele. Só sua voz, eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir sua voz. Declare isso para ele. Ele quer ouvir esse coral, ele quer ouvir esse hino. Confiando. Confiando nele. Em seu eterno amor. Isso, declare isso para ele. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Aleluia. Sabe, aplauda o Senhor mais uma vez. Sabe, acredite nesse Deus que você tem. Não olhe para os obstáculos do meio do caminho. Olhe para o Deus que traçou o seu caminho. Em nome de Jesus. Aleluia. Estamos encerrados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.